Olá, sejam bem-vindos ao Chamado das Moedas. Hoje nós vamos falar sobre sucesso como amor que cura, fracasso como amor que adoece. O que tem por trás da dinâmica de um fracasso? Mas antes de nós olharmos para esse assunto, eu vou contar para vocês o que é o Chamado das Moedas, como esse curso nasceu, o que significa o Chamado das Moedas. Vou convidar você também a estar aqui comigo e perceber quais partes daquilo que eu vou trazer para você fazem sentido na sua vida, na sua história. Então eu convido você para colaborar com essa live, tocar no aviãozinho e enviar para mais pessoas. Você fará a sua parte, vai entregar que existe um conteúdo muito especial sendo entregue. Se a pessoa quiser entrar, ok. Se ela não quiser também, está tudo certo. Quem estiver aqui é para estar aqui. Então, o que é o Chamado das Moedas? O Chamado das Moedas é um curso 100% online com aulas gravadas, onde nós vamos olhar para a relação com o dinheiro. E aí eu quero que você entre em contato com a palavra dinheiro. Quando você entra em contato com a palavra dinheiro, o que acontece com você? Qual vem a primeira imagem? Ou, às vezes vem uma palavra, às vezes vem uma sensação, uma emoção. O que chega até você quando você pensa em dinheiro? Às vezes vem um peso. Às vezes, quando nós falamos em dinheiro, a primeira imagem que aparece na nossa frente são as contas para pagar. Ou às vezes a gente escuta uma palavra que faz parte de uma crença. Dinheiro é muito difícil. E se você sentir no seu corpo a palavra dinheiro, onde ela estaria? O que significa no seu corpo? Para algumas pessoas, às vezes, sentem os pés presos. Para outras, sentem peso nos ombros. Para outras, palpitação, peso nos braços. Eu não consigo nem abrir as mãos quando eu falo em dinheiro. Tudo isso significa que são memórias que estão em você. São as programações que você viveu na sua infância ou que você traz da sua ancestralidade. O Chamado das Moedas é um curso para nós trabalharmos tudo isso em você. Ele é composto por 4 módulos. E o primeiro módulo nós vamos falar sobre a origem do fluxo. O segundo módulo nós vamos falar sobre a mente do dinheiro. Vamos olhar para essas crenças invisíveis que podem estar te sabotando. O terceiro módulo nós vamos falar sobre a prosperidade e a ancestralidade. Nós vamos olhar para o nosso sistema familiar e perceber como era o dinheiro nos meus avós, nos meus bisavós, nos meus pais. Como estava a relação com o dinheiro quando eu cheguei nesse mundo? Ele era visto como um bem ou como algo escasso? E o quarto módulo, então, nós vamos olhar para as decisões que criam o seu futuro. Ali vai ter aulas muito profundas. Também eu criei o Diário das Moedas, que serão exercícios que estarão ali disponíveis para cada aula que você fizer. E se você sentir também, eu criei o Chamado das Moedas, Sussurro Diário das Moedas. São 30 mensagens você pode estar adquirindo e essas mensagens você pode usar assim durante o dia. Preciso de uma mensagem para hoje. O que as cartas, o que o sussurro quer me dizer? E você pode ter ela junto com você. Vou tirar uma agora para esse nosso encontro. E olha só, cada escolha é uma semente. O que você planta hoje constrói o que virá depois. A indecisão também é uma escolha de permanecer
parado. O medo de errar faz perder o tempo de acertar. Escolher é assumir o poder sobre a própria vida. A clareza vem depois da decisão, não antes. Quem escolhe com consciência não se arrepende, aprende. Eu escolho e sigo em paz com o que vier. Então, naquele momento que você precisa de uma mensagem, de um sinal, de um fortalecimento, você pode ter também os sussurros diários das moedas. E como nasceu o chamado das moedas? O chamado das moedas nasceu de um movimento interno que aconteceu comigo de ajudar mais pessoas a trabalhar com a relação com o dinheiro. Porque o que é o dinheiro? Dinheiro não é peso, dinheiro não é crença. O dinheiro é uma energia viva. O dinheiro, ele quer nos servir. Ele é um símbolo, mas também ele é o nosso tempo de vida condensado. Toda vez que nós formos comprar algo, isso significa que aquela pessoa que está nos vendendo algo, ela colocou um tempo de vida à disposição para nos entregar. Quando nós começamos a olhar para o dinheiro com esse olhar para o dinheiro dessa maneira, nós transformamos a nossa relação com ele. Nós vamos cuidar muito bem do dinheiro. Nós vamos fazer com que esse dinheiro permaneça em nós. Com que esse dinheiro fique conosco. Que ele não seja mais um peso. Que ele não seja algo só para pagar contas, para equilibrar as dívidas. Nós vamos começar a olhar para o dinheiro como uma prosperidade. Uma energia viva de sobrevivência necessária para nós, mas uma energia que nos traz também bem-estar. Imagina aqui comigo, quanto que o dinheiro te proporciona de bem-estar durante o seu dia. Às vezes você ter uma roupa, aquela roupa que você tanto gosta, ter uma comida diferente, fazer um passeio. Dinheiro quer nos servir. Quando nós olhamos para ele com peso, quando nós olhamos para ele como algo que ele vai nos trazer dificuldades e desafios, de alguma maneira nós invertemos essa força que ele tem. Então, mudar a sua relação com o dinheiro muda a sua prosperidade. Lembrando que o ano de 2026 é o ano da roda da fortuna. Fortuna não significa somente financeiro. Fortuna significa tudo o que o dinheiro nos proporciona também. Então, relacionamentos saudáveis, relações com os nossos filhos, com os nossos pais, relação com o nosso servir, relação com o nosso bem-estar, tudo isso está muito interligado com a prosperidade e com o dinheiro. Mas o tema da nossa live é sucesso como o amor que cura, fracasso como o amor que adoece. Os fracassos, eles não nascem da falta de coragem, da falta de esforço, da falta de oportunidades. Eles nascem de um amor infantil. Aquele amor infantil que tenta equilibrar algo que não é sua responsabilidade. Ele tenta equilibrar algo no sistema familiar, ele tenta equilibrar algo no sistema como um todo. E aí nós fracassamos. Porque toda vez que nós tentamos fazer algo que não é do nosso lugar, isso vai ter uma consequência, isso vai gerar um peso, isso vai gerar uma sobrecarga. E eu vou falar aqui sobre 4 fracassos: fracasso por fidelidade, fracasso por vingança, fracasso por compensação e fracasso por medo de perder o pertencimento. Fracasso por fidelidade é quando inconscientemente eu digo: eu fico igual a você. Ou seja, não deixa de ser uma lealdade invisível. Então, quando alguém do nosso sistema familiar não conseguiu prosperar, quando alguém do nosso sistema familiar não conseguiu evoluir, inconscientemente, às vezes a gente olha para essa pessoa e nós dizemos: eu fico igual a você, eu permaneço aqui. E aqui nós não vamos falar somente em dinheiro, nós vamos falar em todas as áreas da sua vida. Sucesso
amor que cura. Fracasso, amor que adoece. Então, o que é o sucesso? O sucesso, ele não tem só um componente. Sucesso é quando nós temos os nossos relacionamentos saudáveis. Seja a minha relação com a minha família de origem, seja a minha relação com o meu parceiro, com a minha parceira, seja a minha relação com os meus filhos. É quando eu cuido da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual. É quando eu cuido do meu servir, dos meus negócios. É quando eu olho para aquilo que é importante para mim. Eu cuido da minha identidade, do meu legado. Então, o sucesso são todos os componentes que criam esse sucesso na nossa vida. Por isso que quando nós olhamos para o fracasso, nós precisamos olhar para a nossa vida. Qual é a área da minha vida, a parte da minha vida que precisa de um ponto de atenção nesse momento? O que está difícil de eu compreender? O que está difícil de eu olhar na minha vida? Então, quando eu percebo com quem eu fico parecido quando eu fracasso, fica muito mais fácil de eu fazer um movimento de trazer uma cura. Porque toda pessoa que fracassa por fidelidade, ela tem medo de crescer, ela se culpa quando melhora a vida, ela tem uma autossabotagem, ela tem uma dificuldade de manter as suas conquistas. O segundo fracasso é por vingança. Então é quando eu acredito que eu não recebi o suficiente dos meus pais, ou o suficiente daqueles que vieram antes de mim. E aí eu digo, olha, vocês não me deram aquilo que eu precisava, vocês não me deram o suficiente, então eu vou construir uma vida bem difícil para mim. Eu vou fazer com que a minha vida, de alguma maneira, não dê certo. Então, quando eu olho qual parte da minha vida está parada, se eu fizer um movimento diferente, se eu fizer um movimento para o mais, o que vai acontecer comigo? Porque quando eu digo que às vezes a gente constrói situações bem difíceis e bem desafiadoras, isso é tudo inconsciente. Nós nem percebemos. Nós só vamos nos dar conta quando talvez nós estamos no nosso limite de sobrecarga. Então, às vezes, existe um caminho bem leve, um caminho bem fácil, mas nós vamos dar voltas e voltas e voltas pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais desafiador. Pode ser que você não acredite que você seja merecedor de ter algo mais leve na sua vida. Pode ser que você acredite que você tenha que passar por tudo isso. A minha vida sempre foi difícil, a minha vida sempre foi cheia de coisas. E aí eu considero que aquilo é normal. Então toda a mudança, todo o processo de mudança, ele vai exigir de nós que nós saímos da nossa zona de conforto. Todo o processo de mudança vai exigir que você pare de fazer algumas coisas e você inicie outras coisas. Então, quando eu olho para um desafio grande que eu tenho na minha vida, o que eu preciso fazer? Se esse desafio, para vocês que estão aqui junto comigo nessa live, para os próximos que irão assistir, se você tem um grande desafio na sua vida hoje, imagina, quando o nosso corpo adoece, alguma parte do nosso corpo, ele vai ter um sintoma de febre. E aí a gente vai pesquisar. O que essa febre quer me dizer? Então, se esse desafio que você está vivendo na sua vida hoje fosse uma febre, fosse uma direção para você olhar para algo ou alguma coisa, o que seria? Mas nesse momento eu nem imagino o que seria. Entre em contato com essa dificuldade. Nós estamos falando sobre o dinheiro hoje. Então, para a pessoa que tem uma dificuldade hoje com o dinheiro, se ela fosse um sintoma de algo, de alguma coisa que você precisa olhar, o que seria? Às vezes, tem uma pessoa excluída do sistema familiar. E é como se esse dinheiro que não para, que não fica, ele estivesse
te trazendo a possibilidade de você olhar para essa pessoa. Às vezes, quando eu não consigo usufruir, ter prazer de gastar o dinheiro, de investir em algo bom para mim, porque eu preciso guardar, eu preciso estocar, a quem você está sendo leal? Que é o nosso terceiro fracasso, por compensação. Quando alguém sofreu muito no nosso sistema familiar, quando alguém teve muitas dores, muitos pesos, muitas dívidas, a gente se conecta com essa pessoa e a gente diz, eu fico igual a você, eu também carrego isso por você. Se essa pessoa olhasse para você agora, ela ficaria feliz de ver que você também constrói uma vida bem difícil que nem ela passou? Honrar não é repetir. Honrar é nós olharmos para a história, compreendermos que tudo isso já aconteceu, mas agora eu me dou o direito de fazer diferente. Este é o movimento que cura. O fracasso por compensação é emaranhamento. É onde a gente se emaranha em algumas histórias lá atrás, de dificuldade, de desafios, e nós tentamos compensar o que essa pessoa não teve, o que essa pessoa passou, fazendo com que isso aconteça na nossa vida. Aqui também se encaixam os salvadores, aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, que acaba gastando a sua energia vital com o outro. E aí, quando eu preciso de algo, eu já não tenho mais energia suficiente para mim lidar com a minha dificuldade, para mim lidar com o meu desafio. Porque eu já fiz demais pelo outro, eu já fiz demais pelas outras pessoas, e quando chegou na minha vez, eu não tinha mais energia suficiente. O que cura neste movimento da compensação é eu olhar e reconhecer que o destino daquela pessoa foi o melhor que ela podia ter. Mas eu honro essa pessoa quando eu faço diferente. Quando eu construo uma vida bem mais leve para mim. O movimento da expansão, o movimento da vida, o movimento da cura é esse. E o fracasso, por medo de perder o pertencimento, é quando eu estou evoluindo e eu olho para trás e eu vejo que o meu sistema familiar não evoluiu. O meu sistema familiar continua lá com as mesmas dificuldades, mas eu consegui romper uma barreira, eu consegui romper um padrão da escassez e eu me coloco à disposição da prosperidade. Então é como se eu chego até aqui e eu não consigo me manter até aqui. Eu faço de tudo inconscientemente, eu me auto-saboto para mim voltar aqui. Olhar para a sua vida e perceber, neste momento, qual que é o meu grande desafio. Estamos finalizando o ano de 2025, já entramos no movimento de início, já entramos no movimento de liberação para entrarmos no novo. Então, quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua vida nesse momento, quando você olha para os fracassos, fracasso por fidelidade, por lealdade, eu fico igual a você. Fracasso por vingança, vocês não me deram o suficiente, então agora eu construo uma vida bem pesada para mim. Fracasso por compensação, eu fico igual a você carregando peso, dores e dificuldades. Fracasso por medo de perder o pertencimento, se eu me destacar muito desse sistema familiar, eu vou me distanciar muito deles e eu posso perder o pertencimento. Quando você olha para esses 4 tipos de fracasso, qual que faz mais sentido para você? Se você quiser compartilhar aqui comigo, 1, 2, 3 ou 4, coloca aqui para mim. Ou anota aí num papel para você. Qual que é o tipo de fracasso que fez mais sentido para mim nesse momento? O que de melhor aconteceria se eu começo a mudar? O que de pior aconteceria se eu começo a fazer diferente?
Qual que é o espaço de sucesso que tem dentro de você? Porque às vezes a gente quer algo muito grande, quer algo muito diferente, mas tem espaço para mim? Tem espaço dentro de mim para isso? Eu consigo lidar com esse sucesso que chega até mim? Eu falo para os meus mentorados, cuidado com o que vocês pedem. Porque daqui a pouquinho isso chega para vocês. Então, às vezes eu peço muito trabalho, mas eu estou preparado para aquela quantidade de trabalho que chega até mim? Então, eu preciso olhar qual que é o espaço que eu tenho dentro de mim para o sucesso. Por que fracasso é o amor que adoece? Porque é sempre por amor. Nunca é por consciência. Mas quando nós temos uma consciência, nós podemos começar a olhar para o sucesso. Olhar mais para aquilo que você tem. Quais são os recursos que você tem disponível? Quais são os seus dons, suas qualidades, a sua potencialidade? Você tem usado ela a favor de você? Você tem usado a sua potencialidade máxima para alcançar aquilo que você quer? Para fazer os teus sonhos se tornarem realidade? Você tem usado a sua potencialidade máxima quando você decidiu mudar, quando você decidiu que você não queria mais aquilo na sua vida? Você tem olhado para a sua vida com os olhos de amor, olhos de bondade? Ou você tem olhado para a sua vida ainda talvez com as lentes dos seus antepassados, que é muito difícil, é muito desafiador? Eu perguntei para uma pessoa o que significa o dinheiro para você. Quando você pensa no dinheiro, qual que é a primeira palavra que vem para você ou imagem? A pessoa me disse, trabalho duro. Qual que é a programação que eu tenho dentro de mim? Para mim ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar muito, preciso me sacrificar, preciso me desafiar todos os dias e eu não posso usufruir desse dinheiro. Mudar a relação com o dinheiro é mudar a relação com a vida. O dinheiro na nossa vida de adulto é aquilo que nos nutre. Então, quando eu mudo a minha relação com ele, quando eu olho para ele com um olhar diferente, quando eu olho para o dinheiro, vendo todas as possibilidades que ele me entrega na vida, essa relação muda. Imagina quando você tiver os seus netos e bisnetos, como eles vão olhar para a prosperidade? Com alegria, com bem-estar, com tudo aquilo que ela pode proporcionar, ou vão continuar olhando com aquele peso da escassez? Quando nós decidimos mudar, nós inserimos uma nova informação no sistema familiar. E mais pessoas entram em contato com essa informação. Então, um sistema familiar onde foi muito escasso, onde teve muitas limitações, onde teve muitas histórias de insucesso, de dores, de dificuldades, de desafios, a primeira pessoa que decide fazer diferente é aquela que vai ser exigida um pouco demais. Porque quebrar todos esses padrões, quebrar todas essas reprogramar todas essas programações de dor, de escassez, de insucesso, é muito desafiador. Eu atendi uma pessoa que ela tem tudo para dar certo. Mas ela disse, eu cheguei num momento que eu não consigo mais ir. E ela disse, eu aprendo as coisas muito fácil, eu estou com dificuldade. Eu perguntei para ela, quem, além de você, no teu sistema familiar, avançou tanto que nem você? Ela disse, ninguém. Todos permaneceram lá, estagnados. E ela disse, eu fui a única que rompi essa barreira da escassez, que eu rompi essa barreira da evolução. Então, às vezes, olhar para o nosso sistema familiar e perceber que alguns ainda permanecem lá com a mesma consciência, com a mesma dificuldade, com as mesmas queixas, e você se permitir fazer diferente, vai exigir de você. Vai exigir de você o comprometimento com a sua versão, com a pessoa que você está se tornando, com a pessoa que você é. Lembre-se, quem você era ontem, hoje você já não é mais. Todos os dias você tem a possibilidade de criar uma nova versão de você.
Porque todos os dias nós expandimos a nossa consciência, nós absorvemos uma nova informação. E o que você faz com aquela nova informação? Você usa ela a teu favor ou você usa ela contra você? Eu estava assistindo uma aula da pós-graduação e a professora estava dizendo assim: nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Nós não somos responsáveis pelo que o outro faz, pelo que o outro sente, mas por aquilo que nós sentimos em relação àquilo que o outro faz, nós somos responsáveis. Então, quanto você tem deixado as informações de fora corromperem a pessoa que você é? Corromperem a imagem que você tem criado de você? Como você tem deixado essas informações influenciarem você? Como você tem olhado para você? Quais são os nãos que você tem dito? Ou onde você precisa dizer mais nãos para os outros e mais sim para você? O chamado das moedas, ele trabalha muito essas questões. Por mais que ele seja um curso em relação ao dinheiro, mas ele vai trabalhar o teu emocional, as tuas crenças. Ele vai trabalhar a tua ancestralidade, a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com os seus irmãos. É um curso onde faz com que você olhe para todas as suas partes, porque não tem como nós irmos adiante. Não tem como nós evoluirmos sem nós olharmos para todas as partes nossas. São os componentes do sucesso. Nós precisamos alinhar todas essas áreas da nossa vida para nós estarmos realmente no nosso sucesso. O verdadeiro sucesso acontece quando eu me abro, eu abro espaço dentro de mim para olhar para essas questões. E o chamado das moedas é uma porta de entrada para a mentoria. Quem realizar a mentoria o ano que vem pode usar esse valor como cashback ou, eu só vou entrar na mentoria, você vai estar ganhando como bônus o curso chamado das moedas. Porque a mentoria nós trabalhamos todas as áreas da nossa vida. Nós trabalhamos as nossas relações com a nossa criança interior, com a nossa ancestralidade, a relação com o pai, a relação com a mãe, os nossos relacionamentos, nós trabalhamos também a nossa profissão, nós trabalhamos também o módulo do dinheiro, da prosperidade, e esse curso chamado das moedas, ele vai fazer parte da mentoria. Ele vai fazer parte dessa nova força que desperta em você quando você fica no teu lugar. Então, quando você olha para o seu 2026, como você quer estar lá? Quando você olha para o seu 2026, como é o seu ano? Você consegue ver as possibilidades que você vai ter de evolução, de crescer? E quando eu falo de crescimento, eu não falo somente em dinheiro, mas crescimento também na tua identidade. O que é importante para você? Quais que são os teus valores? Às vezes nós fazemos algo que vai contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos. Como é isso em você? Quando eu começo a compreender as minhas programações, quando eu começo a perceber que o meu espaço para o sucesso está limitado dentro de mim e que eu preciso me esvaziar, eu preciso me liberar de certas crenças, de certas exigências, porque às vezes eu ainda estou lá na minha criança exigindo ser visto pelo pai, pela mãe. Eu ainda estou lá na minha criança exigindo um amor idealizado. Então, quando eu olho da minha criança para os meus pais, eu posso trazer uma compreensão para o meu eu adulto. Eles me deram o que eles podiam, nem mais, nem menos. Aquilo que eles tinham à disposição para mim. E eu tomo isso para mim. Eu tomo a força da mãe. O meu mundo interno, meu autocuidado, meu amor próprio, minha capacidade de criar, de gestar. E aí eu tomo a força do meu pai.
a capacidade de eu ir além, de eu ir para o mundo, a capacidade também de eu colocar limites, de eu dizer não. E eu integro essas duas forças dentro de mim. E aí eu posso ir para o mundo lá fora como adulta que eu sou. Hellinger falava que nós temos 3 grandes êxitos. O primeiro deles é o nosso nascimento. Como nós chegamos no mundo, essa experiência fica marcada em nós. Então, quando você olha para o tipo de parto que você nasceu, também é importante você saber, para você perceber como são as suas experiências de iniciar coisas. Quando você veio de um parto muito difícil, às vezes quando você vai ter que iniciar algo, é bem difícil. Então, quando você traz para a tua consciência que já passou, que agora como adulta eu posso fazer dessa experiência mais fácil, mais leve, mais conectada. É um movimento para o mais. Então, o nosso primeiro grande êxito na vida é o nosso nascimento. Todos nós somos bem-sucedidos, nós somos um sucesso, nós estamos aqui vivos. O segundo grande êxito da nossa vida, o segundo grande sucesso é nós sermos capazes de tomar a nossa mãe como ela é. Essa mulher bem comum, que um dia foi a menina dos pais dela, a neta dos avós, que ela conheceu o meu pai, que ela conheceu o nosso pai, então ela é a parceira do nosso pai, a mãe dos nossos irmãos, essa mulher bem comum. Quando eu consigo tomar o que chegou dela para mim, sem exigir que deveria ter sido diferente ou que ela deveria fazer diferente, eu me fortaleço, porque daí eu consigo ir até o meu pai, tomar o meu pai, o primeiro outro na nossa vida. Ele que um dia também foi o menino dos pais dele. Ele que também talvez tenha tido dificuldades, desafios lá na infância dele, na adolescência dele, precisou sair de casa, trabalhar muito cedo ou ajudar a sustentar a família, assumir uma postura, uma posição que fez com que ele se fechasse para o sentir. Quando eu olho para este homem, que antes de ser o meu pai, ele é um homem bem comum, e eu consigo tomar essa força da vida que chegou dele para mim, eu consigo ir para o mundo. Então, agora eu me coloco à disposição do mundo, com o meu servir, com aquilo que eu tenho de melhor, e eu consigo realizar grandes coisas. Então, esses 3 grandes sucessos fazem parte da nossa vida. Quando você tem eles bem integrados dentro de você, você consegue tomar essa força e você consegue fazer algo de muito bom na sua vida. Só que se eu estou numa postura infantil de exigência, numa postura infantil que eu acredito que eu posso salvar as outras pessoas, que eu posso fazer melhor que as outras pessoas, eles não foram tão bons, então eu posso fazer melhor do que eles, é uma ilusão. É uma mera ilusão que a gente pode ser diferente, que a gente pode fazer melhor. Ser diferente é um direito nosso, é um dever nosso ser diferente. Mas é uma ilusão quando eu olho para os meus pais e acredito que eu vá ser melhor que eles. Essa é a maior das ilusões. Quando eu acredito que eu seja melhor que eles. Eu posso ser diferente, mas melhor do que eles, eu não vou conseguir ser. Porque aquele homem e aquela mulher bem comum talvez enfrentaram desafios para trazer nós para o mundo como filhos. Eles também, como seres humanos, devem ter dores, devem ter medos, mas nem sempre eles puderam olhar para isso, nem sempre eles tiveram a possibilidade de olhar para as suas dores, para os seus medos. Mas hoje, nós, como filhos conscientes, nós podemos olhar para isso, deixar com eles o que é deles e tomarmos essa força da vida para nós. Assim nós fazemos um movimento para o mais. Nós não ficamos estagnados. Nós não fracassamos. Fracasso é o amor que adoece. Então, olhar para qual é o meu sucesso hoje na minha vida. Ou qual área da minha vida hoje eu preciso olhar com os olhos do sucesso, com a lente da prosperidade, com a lente da abundância. Isso trará força para você,
para você fazer um movimento para o mais, para você tomar uma decisão para o mais, para você tomar uma decisão de se escolher diariamente. Lembra, eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Então, se uma pessoa ali fora fez algo e eu estou sentindo raiva, não é culpa da pessoa que eu estou sentindo raiva, é minha responsabilidade. Porque eu tenho a escolha de compreender para que aquilo aconteceu na minha vida. Eu tomo a consciência. E aí sim, eu posso fazer algo com isso que eu estou sentindo. Estou sentindo uma raiva, vou sentir ela é minha. Eu vou dominar ela. E aí você vai se apropriando da tua vida, você vai se apropriando da tua história, você vai se apropriando da tua força. Então, dentro do chamado das moedas, a gente vai trabalhar tudo isso. Dentro da mentoria, nós trabalhamos tudo isso. Dentro da mentoria, nós trazemos a consciência para quem eu sou, além das minhas expectativas. Quem eu sou, além da minha exigência. Quem eu sou, além das minhas críticas e julgamentos. Quem eu sou. Quem eu escolho ser a partir do momento que eu tomo consciência da minha força, do meu poder pessoal, do meu potencial máximo, da minha sabedoria. Quem eu escolho ser? Eu escolho ser uma pessoa próspera, que às vezes eu vou dar um passo e vou olhar para trás e todos ainda se mantêm naquele lugar, mas eu estou evoluindo. Eu vou ser uma pessoa próspera quando eu olho para trás e eu percebo que teve muitas dores, muitas histórias de insucesso e eu posso dizer para todos que vieram antes de mim, com profundo respeito por vocês, eu dou um passo além, mas eu levo cada um de vocês junto comigo. Eu levo cada um de vocês com a força de vocês, com a sabedoria que cada um de vocês teve para lidar com os momentos desafiadores da vida de vocês. E assim eu sigo um pouco além, um pouco mais forte, um pouco diferente de vocês. Este é o movimento da cura. Se eu continuo olhando para trás, procurando culpados, a minha vida é assim porque a deles foi assim, então eu permaneço assim. Eu estou, de alguma maneira, culpando eles e desonrando tudo o que eles passaram. Todas as dificuldades, todos os desafios foi para hoje a sua vida ser um pouco mais leve. E é preciso olhar com esse olhar. Tirar as lentes que talvez te impossibilitam de você olhar para a sua vida com a leveza. Faça um exercício. Depois que terminar a live, pega um papel e escreva o que eu tenho na minha vida. O que falta. E você vai perceber que você tem muito mais para agradecer do que para reclamar a falta. Porque às vezes a gente só olha para aquilo que não tem, para aquilo que falta. E não valorizamos aquilo que nós temos. Não valorizamos aquilo que se faz presente hoje na nossa vida. Seja uma pessoa, seja um sentimento, seja a prosperidade da maneira que ela se encontra na sua vida. Reconhecer isso vai integrar dentro de você uma nova força. Muito bem, chegamos ao final da nossa conversa sobre sucesso como amor que cura e fracasso como amor que adoece. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha colaborado para vocês. Para quem se interessar e quiser fazer o curso do Chamado das Moedas, tem o link na bio. Também, se você quiser me chamar, você pode me chamar me perguntando. Eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Para quem quiser os sussurros diários das moedas, também precisa encomendar comigo. Me chama, me fala, que aí eu encomendo, eu mando te entregar esse sussurro diário, né? Essas mensagens diárias que você pode ter com você e usar elas digamos assim, da melhor maneira possível para te trazer clareza, para te trazer consciência. Também para quem quiser fazer parte das próximas turmas da mentoria, nós já estamos com as inscrições abertas.
O ano que vem está logo ali, a gente já vai iniciar também as turmas, então são meses onde a gente trabalha muito profundamente cada questão nossa. As pessoas que participam da mentoria, elas dizem que é um divisor de água na vida delas, porque elas chegam aqui de uma maneira e elas saem completamente diferente. No sábado nós tivemos um encontro com a turma presencial e eu fiquei assim honrada e fiquei impressionada com a mudança que aconteceu na vida de cada um, com os passos que cada um se permitiu dar, com esse espaço de sucesso que abriram em si, sabe, fazendo movimentos para o mais, sendo criativos, fazendo novos movimentos. Então aquilo que antes era pesado, era difícil, era desafiador, eles já conseguiram olhar para isso e se liberar, e são movimentos profundos que a gente precisa olhar com mais profundidade. O que me mantém preso nesse movimento de dificuldade, de desafio? Então, conforme a gente vai tirando essas camadas, a gente vai liberando essas nossas partes, nós vamos nos abrindo cada vez mais. E a mentoria sistêmica, uma nova força, ela é realmente para isso, para olhar para todas as suas partes. Fora que tem todo esse suporte, né, por WhatsApp, que surge dúvidas durante a semana. A gente faz encontros extras, então é um programa assim bem completo. Para quem sentir esse chamado também, pode entrar em contato, me chamar que eu explico tudo. Muita gratidão por vocês terem estado comigo aqui essa noite. Foi muito especial falar desse assunto, falar desse meu bebê que nasceu, né? O Chamado das Moedas. É um curso que ele já faz 6 meses que ele está sendo organizado, sendo programado. Eu espero que quem adquirir ele, que ele seja realmente esse chamado das moedas para você olhar, para você curar a sua relação com o dinheiro. E quando nós curamos a relação com o dinheiro, nós também vamos curar a relação com o nosso eu interior, com aquela parte nossa que vibra pela prosperidade, mas tem uma parte que ainda olha muito para a escassez. Então, quando a gente cura a nossa parte da prosperidade, aqui entra o nosso bem-estar, entra os nossos relacionamentos, entra a nossa vida como um todo. Então, até a próxima!